Os pais que têm filhos em escolas particulares devem preparar o orçamento da família para o aumento nas mensalidades. De 10% a 14%. Esse é o aumento médio nas mensalidades do ano que vem, de acordo com o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. Até 15 de dezembro, todas as escolas têm que fixar os seus preços e não vão poder mexer nesses preços durante um ano. Como a situação da economia está muito instável, né, e causando uma apreensão também para os donos da escola, porque se ele faz um cálculo errado agora, ele pode falir a sua escola o ano que vem. E isso é uma responsabilidade muito grande, que pode deixar famílias de professores e funcionários numa dificuldade maior ainda. Ainda segundo o sindicato, ao menos 80% das escolas vão aderir ao teto do reajuste. Cada um tem a sua planilha independente. Tá? Ela pode fixar o seu preço de acordo com a necessidade dela, com seus projetos pedagógicos, etc. Então pode ter escola, inclusive, pode ter um aumento muito menor que 10%. Tá? E pode ter escola, pode ter aumento até maior que 14%. Mas esse aumento nas mensalidades também pode se tornar um transtorno para as próprias instituições de ensino. Agora que nós estamos numa economia em baixa e com muitas dificuldades, a classe C e D são as primeiras a serem prejudicadas. Então há uma tendência já para o ano de 2016 de diminuir o número de alunos das escolas particulares em 6%. Andréa tem 2 filhas que estudam em uma escola particular. Mas para não apertar o orçamento e manter as meninas na instituição de ensino, ela tem uma estratégia. Quando a de 5 anos entrou na escola pela primeira vez, eu e meu marido no ano anterior fizemos uma poupança para ela, na tentativa realmente de não passar por nenhuma surpresa. E aí, quando nós fomos fazer o acerto da escola no início do ano, houve uma negociação e nós ficamos sabendo que o colégio fazia esse tipo de parceria com a gente. Olha, caso vocês queiram acertar a anuidade, nós oferecemos um desconto de 10%. Aconteceu isso com a primeira e agora a gente faz com as duas. E no final das contas, a família acaba lucrando. Ainda são pequenininhas, então a lista de material ainda é muito pequena, né? A gente usa para isso. E às vezes se precisar de uma aula extracurricular, faz uma natação, faz um balé. Então assim, e caso não sobrasse para isso, a gente poderia usar esse dinheiro para alguma outra coisa, né? No nosso orçamento familiar mesmo. O funcionamento de escolas, centros de saúde e outros serviços de Belo Horizonte foi prejudicado pela paralisação dos servidores municipais hoje. Eles decidiram entrar em greve a partir da próxima segunda-feira. De acordo com o sindicato que representa a categoria, mais de 2.000 funcionários públicos municipais participaram de uma paralisação de 24 horas. Já os servidores da educação iniciaram a greve hoje. Muitas pessoas ainda se preocupam pouco com a saúde do coração. Você sabe qual a doença que mais mata no país? Na minha opinião, a doença que mais mata e a mais perigosa é o câncer. Uma pesquisa revelou que, assim como Daniel, a maior parte das pessoas acha que o câncer é a principal causa de morte por problemas de saúde no Brasil. Mas é o coração. 300 mil pessoas perdem a vida todos os anos por causa de infarto, hipertensão ou acidente vascular cerebral. Muitos brasileiros se preocupam pouco com o coração. De cada 10 pessoas, 4 não fizeram os exames para saber o nível de colesterol nos últimos 12 meses. Um descuido que pode levar à morte. Até os 38 anos de idade, Leonardo nunca havia feito um check-up do coração. Sem saber, tinha pressão alta e foi surpreendido por um AVC, um acidente vascular cerebral. Ele até sentia algumas dores no peito, mas não deu importância. O corpo da gente é igual um motor. Se tem uma coisa que não funciona, por menor que seja, a gente tem que olhar, porque por causa de uma coisa pequena pode desencadear um problema muito sério. Além de fazer exames uma vez por ano, é preciso tomar alguns cuidados, como comer de forma saudável, beber água regularmente, ficar atento ao aumento de peso, fazer exercício físico, evitar o estresse e não fumar. Melissa teve um infarto aos 36 anos, consequência de um estilo de vida nada saudável. Não fazia exercício físico, em hipótese nenhuma, era extremamente preguiçosa, não saía de casa de jeito nenhum, comia muita gordura. Agora faz caminhada quase todos os dias, mudou a alimentação e bebe muita água. Fui conhecer o meu cardiologista agora, depois do infarto, que hoje em dia ele é meu companheiro de vida. Não é dieta, é mudança de hábito alimentar. Isso é definitivo, então isso é muito importante. Se ela não mudar um hábito de vida, a doença ela vem de uma maneira mais cedo ou mais tarde, mata ou dá o que é mais triste, que é a invalidez.
E a presença de pombos em espaços públicos causa riscos para a saúde. Esse aparentemente inofensivo parasita, que a olho nu quase passa desapercebido, é Ornithonissus bursa, comum em regiões quentes e que pode causar reações alérgicas e respiratórias nos seres humanos. Ele vem dos ninhos de pombos, cada vez mais numerosos. O crescimento na quantidade de pombos em centros urbanos ocorre no mundo inteiro. Isso está ligado à ausência de predadores e também ao aumento de abrigos e alimentação nas grandes cidades. E não é só o parasita, com essa pequena lâmina em uma das antenas, o vilão da história. Este especialista explica que as fezes do pombo podem servir para o crescimento de fungos. Mas é claro, esses fungos não crescem apenas em fezes de pombos. Eles crescem em fezes de morcegos, de galinhas, outras espécies animais também. Este infectologista alerta para as doenças mais comuns causadas através do contato com o parasita e as fezes do pombo. A gente tem a histoplasmose, a gente tem a ornitose, a psitacose, a gente tem a criptococose e também tem várias outras doenças que são transmitidas pelo contato com o pombo, inclusive com dermatites, lesões de pele. Mas como identificar o problema? Elas podem ser manifestações, às vezes, inespecíficas, que tem que estar atento. Por exemplo, presença de febre, presença de mal-estar, associado a sintomas de vários sistemas. Respiratório, por exemplo, tosse, acompanhado de febre, começou a apresentar, procurar um médico, um clínico, um especialista, por exemplo, no quadro do pulmão ou um infectologista. Mas para sermos justos, o professor da UFMG esclarece que no Brasil existem 19 espécies de pombos. E essa aqui, a chamada Columba lívia, é que tem culpa no cartório. Essa pomba, então, encontrou na cidade uma condição para reprodução e alimentação. O problema ocorre e atinge os humanos, especialmente, quando forma-se o ninho e ali os parasitas acumulam. Wanderson, durante a adolescência, criou pombos. Ô Wanderson, você nunca teve nenhum problema de pele, algum problema respiratório em decorrência da presença dos pombos? Não, nunca teve não. Nunca vi falar que teve doença de pombo não. Que meus irmãos também criam hoje, cria muito, e também nunca vi falar disso. Para Jéssica, a presença das aves nunca incomodou. Eu não saberia como identificar o que transmite ou o que não transmite, né? Mas eu acho bonito e a presença deles não me incomoda nem um pouco. Tudo bem, Jéssica. O professor explica. A pomba doméstica Columba lívia tem esses detalhes, por exemplo, o macho, nessa coloração metalizada no pescoço, que a nativa picazuro não tem. Tem um rajado aqui, que não ocorre em Columba lívia. E é um porte um pouco maior também, e com um detalhe branco na asa. Então é muito importante que não se faça, de nenhuma forma, controle de população das espécies nativas. A sugestão para manter longe as aves é essa aqui, usada nos vãos do prédio de veterinária da UFMG, a instalação de redes para evitar a criação de ninhos. E a seguir as novas regras para os domésticos e ainda futebol com as últimas de Cruzeiro e Atlético. Eu volto em instantes, agora são 7h06. Jornal Band Minas. Oferecimento Casa e